O silêncio pesado da mansão foi cortado pelo toque estridente do telefone. Gabriel Henrique Santos permaneceu imóvel diante da janela panorâmica de seu escritório, observando a cidade de São Paulo se espalhar como um tapete infinito de luzes cintilantes. Seus dedos tamborilavam nervosamente contra o vidro frio enquanto o aparelho insistia em tocar, cada som ecoando pelos corredores vazios da casa, que parecia maior a cada dia que passava. Aos 30 anos, Gabriel possuía tudo o que o dinheiro poderia comprar: uma mansão de 3.000 metros quadrados no Morumbi, uma frota de carros importados, investimentos que rendiam milhões mensalmente e empresas espalhadas por todo o país. Mas, naquele momento, diante daquela ligação que ele sabia ser crucial, sentia-se como um homem nu diante do inevitável. A ligação cessou por alguns segundos, apenas para recomeçar com ainda mais urgência. Gabriel fechou os olhos, respirou fundo e finalmente se dirigiu à mesa de mogno maciço onde o telefone aguardava. Suas mãos, sempre firmes em negociações milionárias, tremiam imperceptivelmente quando alcançou o fone. "Gabriel Santos", disse ele, tentando manter a voz controlada. "Senhor Santos, aqui é Dr. Ricardo Campos, do Hospital Sírio-Libanês." A voz do médico soou profissional, mas havia algo na tonalidade que fez o estômago de Gabriel se contrair. "Preciso falar com o senhor sobre os resultados dos seus exames. Poderia vir ao hospital ainda hoje?" "Doutor, por favor." Gabriel se sentou pesadamente na poltrona de couro. "Me diga pelo telefone. Não consigo esperar mais." Houve uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Gabriel podia ouvir os próprios batimentos cardíacos ecoando em seus ouvidos, irônicos diante do que estava por vir. "Senhor Santos, lamento muito, mas os exames confirmaram nossas suspeitas. O senhor tem uma cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva em estágio avançado. Muito avançado." A voz do médico hesitou antes de continuar. "Pelos parâmetros que observamos e considerando a progressão acelerada da doença, estamos falando de, no máximo, 15 dias. O mundo parou. Gabriel sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O telefone quase escorregou de sua mão enquanto tentava processar as palavras que acabara de ouvir. 15 dias. 15 dias para uma vida inteira de conquistas, de planos não realizados, de palavras não ditas. "Tem certeza?" Foi tudo o que conseguiu sussurrar. "Sinto muito, Sr. Santos. Gostaria de poder dar notícias diferentes. Podemos conversar sobre cuidados paliativos, sobre como tornar esses dias o mais confortáveis possível." Gabriel desligou o telefone, sem conseguir ouvir mais nada. O aparelho caiu de sua mão e bateu no tapete persa com um som abafado. Ele permaneceu sentado, olhando fixamente para o nada, enquanto a realidade lentamente se infiltrava em sua mente como água gelada. 30 anos. Uma vida inteira dedicada ao trabalho, às conquistas, ao acúmulo de riqueza desde muito jovem. E para quê? Para morrer sozinho em uma mansão vazia, cercado apenas pelos ecos de sua própria solidão. Não havia esposa, não havia filhos, não havia familiares próximos. Seus pais haviam morrido há anos em um acidente de carro, quando ele tinha apenas 25 anos. E ele havia se distanciado dos poucos parentes que restavam, perdido em sua obsessão pelo sucesso financeiro que o havia levado ao topo aos 30 anos. O relógio na parede marcava 7h15 da noite. Em algum lugar da casa, Gabriel sabia que Ana Carolina ainda estava terminando suas tarefas diárias. Ana Carolina Silva, a jovem de 22 anos, que trabalhava como governanta da mansão há quase 2 anos. A única presença constante em sua vida. A única pessoa que trazia um sorriso genuíno àqueles corredores silenciosos. Gabriel se levantou lentamente, as pernas bambas, como se tivesse levado um soco no estômago. Caminhou até a janela novamente,
Mas agora a vista da cidade parecia diferente. As luzes que antes representavam conquistas e oportunidades, agora pareciam estrelas distantes, inalcançáveis, zombando de sua mortalidade súbita. Pensou em Ana Carolina, em como ela cantarolava baixinho enquanto arrumava as flores no hall de entrada, em como seus olhos escuros brilhavam quando ela sorria, transformando completamente sua face delicada, em como ela sempre perguntava se ele havia almoçado, se precisava de alguma coisa, se estava se sentindo bem. Cuidados simples que ele havia aprendido a valorizar mais do que qualquer reunião de negócios. Durante quase 2 anos, Gabriel havia guardado para si mesmo os sentimentos que Ana Carolina despertava nele. No início, tentou convencer-se de que era apenas gratidão pela dedicação dela ao trabalho. Depois, admitiu para si mesmo que era atração física. Afinal, Ana Carolina era uma mulher linda, com cabelos castanhos que caíam em ondas suaves sobre os ombros, pele morena macia e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Mas era mais que isso. Era a forma como ela tratava cada objeto da casa com carinho, como se fosse seu. Era a maneira gentil como falava com os outros funcionários, sempre disposta a ajudar. Era a inteligência que demonstrava nas poucas conversas que haviam tido, revelando uma perspectiva de mundo que Gabriel havia perdido em meio às planilhas e contratos. E agora? Agora ele tinha 15 dias para viver, e a única pessoa no mundo por quem realmente se importava nem sequer sabia o que ele sentia. Gabriel ouviu passos leves no corredor. Reconheceu imediatamente o som suave das sandálias de Ana Carolina contra o mármore. Ela sempre andava assim, quase sem fazer barulho, como se não quisesse incomodar. Diferente dos saltos altos das executivas que visitavam seu escritório ou dos passos firmes dos funcionários do sexo masculino. Ana Carolina se movia pela casa como uma brisa suave, trazendo leveza onde antes havia apenas peso. A porta do escritório estava entreaberta, e Gabriel viu quando ela passou pelo corredor carregando um vaso com flores frescas. Margaridas brancas e rosas amarelas, ela sempre escolhia flores alegres, cores que contrastavam com a sobriedade dos móveis escuros da mansão. Por um momento, Gabriel considerou chamá-la, contar-lhe tudo, despejar sobre ela o peso daquela notícia devastadora. Mas não conseguiu. Como poderia colocar essa carga sobre os ombros de uma jovem que já trabalhava tanto, que já demonstrava tanta preocupação com seu bem-estar? Como poderia manchar a alegria natural dela com a sombra de sua morte iminente? Em vez disso, Gabriel voltou à sua poltrona e ficou ali, perdido em pensamentos que se misturavam como peças de um quebra-cabeças impossível de montar. Lembrou-se de como havia conhecido Ana Carolina. Ela havia chegado através de uma agência de emprego doméstico com referências impecáveis e uma necessidade urgente de trabalho para ajudar a sustentar a mãe doente. Gabriel ainda se lembrava da entrevista. Ana Carolina havia chegado vestindo um vestido azul marinho simples, mas impecavelmente limpo e passado. Seus cabelos estavam presos em um coque baixo e ela carregava uma pasta pequena com seus documentos. Quando ele abriu a porta, ela o cumprimentou com um "Boa tarde, Sr. Santos", tão respeitoso e genuíno que imediatamente chamou sua atenção. Durante a conversa, ela manteve contato visual, respondeu às perguntas com clareza e honestidade. Quando Gabriel mencionou que a casa era muito grande e que às vezes se sentia solitário, Ana Carolina havia sorrido com compreensão e dito: "Uma casa só se torna um lar quando há carinho nela, Sr. Santos. É isso que eu gostaria de trazer ao meu trabalho." E ela havia cumprido a promessa. Nos 2 anos seguintes, Ana Carolina transformou a mansão fria em algo que começava a se parecer com um lar. Não apenas através da limpeza impecável ou da organização perfeita, mas através de pequenos gestos que Gabriel só agora, diante da morte, conseguia verdadeiramente valorizar.
Ela deixava flores frescas em todos os cômodos. Abria as janelas pela manhã para que a luz do sol entrasse naturalmente. Preparava café exatamente do jeito que Gabriel gostava, sem que ele precisasse pedir. Quando percebia que ele estava especialmente tenso após alguma reunião difícil, aparecia discretamente com um chá de camomila, dizendo apenas: "Pensei que o senhor poderia precisar disso." E havia os momentos ainda mais especiais. Como quando Gabriel havia ficado resfriado no inverno passado e Ana Carolina havia preparado uma sopa caseira, deixando-a na mesa de sua suíte com um bilhete: "Para que se recupere logo, a casa sente falta do seu sorriso." Ele havia guardado aquele bilhete na gaveta da mesa de cabeceira, embora nunca tivesse admitido para si mesmo o porquê. Ou como no dia de seu aniversário de 30 anos, quando Gabriel havia esquecido completamente da data. Ana Carolina havia aparecido no final do dia com um pequeno bolo de chocolate caseiro, velas e um sorriso radiante. "Feliz aniversário, Sr. Santos," ela havia dito. "Espero que este novo ano lhe traga muita felicidade." Gabriel havia ficado tão emocionado que quase não conseguiu agradecer. Agora, sentado em seu escritório enquanto a noite caía sobre São Paulo, Gabriel percebeu que Ana Carolina havia sido sua única fonte real de felicidade nos últimos anos. Desde que se tornou um dos empresários mais jovens e bem-sucedidos do país, não as conquistas empresariais, não os números crescentes em suas contas bancárias, não os contratos milionários que assinava mensalmente. Era o sorriso genuíno de Ana Carolina de manhã, quando ela o cumprimentava com um "Bom dia, Sr. Santos. Como dormiu?" Era a preocupação sincera em seus olhos quando ele chegava tarde do escritório, visivelmente cansado. Era a forma carinhosa como ela cuidava de cada detalhe da casa, como se realmente se importasse com o bem-estar dele. E ele nunca havia tido a coragem de reconhecer isso abertamente, muito menos de agir em relação aos sentimentos que cresciam dia após dia. Sempre havia uma desculpa: a diferença de idade, a diferença social, a relação de trabalho, o medo de ser mal interpretado. Mas a verdade era mais simples e mais dolorosa. Gabriel tinha medo. Medo de se expor, medo de ser vulnerável, medo de descobrir que alguém poderia gostar dele pelo que realmente era, não pelo que possuía. O som de uma porta se fechando suavemente o trouxe de volta ao presente. Ana Carolina havia terminado seu expediente e estava indo embora, como fazia todas as noites às 8 horas. Gabriel olhou para o relógio e viu que já passavam alguns minutos das 8. Ela provavelmente havia ficado um pouco mais para terminar alguma tarefa, como sempre fazia quando percebia que algo precisava de atenção extra. Pela janela, Gabriel viu a silhueta pequena de Ana Carolina caminhando em direção ao ponto de ônibus na esquina. Ela morava em um apartamento pequeno com a mãe em Santo Amaro, a quase 1 hora de distância da mansão. Todos os dias enfrentava o trânsito pesado de São Paulo para chegar ao trabalho, sempre pontual, sempre com um sorriso no rosto. Gabriel havia oferecido várias vezes um dos quartos de empregada da mansão para que ela não precisasse fazer essa viagem diária, mas Ana Carolina sempre recusava educadamente. "Obrigada pela oferta, Sr. Santos, mas prefiro ficar com minha mãe. Ela fica preocupada quando não durmo em casa", dizia ela, e Gabriel respeitava sua decisão, embora secretamente desejasse tê-la mais perto. Observando-a desaparecer na noite paulistana, Gabriel sentiu um aperto no peito que não tinha nada a ver com sua condição cardíaca. Era a dor de perceber que havia desperdiçado tanto tempo, tantas oportunidades de ser honesto sobre seus sentimentos, de construir algo real e significativo com a única pessoa que realmente importava. 15 dias. Em 15 dias, Ana Carolina chegaria para trabalhar e encontraria a casa vazia para sempre.
Ela saberia da notícia provavelmente através de algum funcionário ou advogado. Talvez ficasse triste por alguns dias, lembrando-se do patrão que havia tentado cuidar. Mas depois, seguiria sua vida. Encontraria outro emprego. Talvez se casaria com alguém que soubesse valorizar sua bondade e beleza desde o primeiro momento. E Gabriel? Gabriel não estaria lá para ver nada disso. A mansão pareceu ficar ainda mais silenciosa depois que Ana Carolina partiu. Gabriel permaneceu no escritório até muito tarde da noite, alternando entre olhar pela janela e encarar o telefone que havia trazido a notícia devastadora. Várias vezes considerou ligar para o hospital, pedir uma segunda opinião, exigir novos exames. Mas sabia que não adiantaria. Dr. Ricardo Campos era um dos melhores cardiologistas do país, e os exames haviam sido feitos na melhor clínica de São Paulo. Não havia escapatória. Não havia negociação possível. Pela primeira vez em sua vida, Gabriel enfrentava algo que o dinheiro não podia resolver, que sua influência não podia mudar, que sua determinação não podia vencer. Apenas 15 dias para descobrir como viver uma vida inteira. A manhã seguinte chegou com o mesmo ritual de sempre na mansão Santos. O sol nasceu por trás dos edifícios espelhados do Morumbi, suas primeiras luzes se infiltrando pelas enormes janelas de vidro que compunham a fachada moderna da residência. Gabriel havia dormido pouco. Talvez 2 ou 3 horas fragmentadas, intercaladas por pesadelos onde corria sem destino por corredores infinitos, sempre perseguido por um relógio gigante, cujos ponteiros se moviam em velocidade assustadora. Às 6:30 da manhã, como todos os dias, ouviu o som familiar da chave girando na fechadura da entrada principal. Ana Carolina havia chegado. Gabriel permaneceu deitado em sua cama king size, envolto em lençóis de algodão egípcio que custavam mais do que muitas pessoas ganhavam em um mês, mas que naquele momento pareciam pesados como correntes. Do seu quarto na suíte master do 2º andar, Gabriel conseguia ouvir os passos delicados de Ana Carolina ecoando pelo hall de entrada em mármore Carrara. Era um som que havia aprendido a reconhecer entre milhares, o ritmo suave e constante de alguém que se movia pela casa com propósito, mas sem pressa. Diferente dos passos apressados dos executivos que visitavam seu escritório ou da marcha firme dos seguranças que patrulhavam o perímetro da propriedade. Gabriel fechou os olhos e tentou imaginar Ana Carolina naquele momento. Ela provavelmente estava tirando o casaco leve que usava contra o frio matinal de São Paulo, pendurando-o no armário discreto do hall. Depois, seguiria para a cozinha, onde prepararia o café da manhã com a mesma dedicação que colocava em tudo o que fazia. A Mansão Santos era uma obra-prima da arquitetura contemporânea brasileira. 3 andares de linhas retas e materiais nobres, projetada pelo renomado arquiteto Ricardo Legorreta, especialmente para Gabriel quando ele completou 28 anos e decidiu que era hora de ter uma casa à altura de seu sucesso precoce. Cada detalhe havia sido pensado para impressionar. O hall de entrada com pé direito duplo e uma escadaria em mármore que se curvava graciosamente até o 2º andar. A sala de estar principal, com mais de 200 metros quadrados, decorada com móveis assinados por designers famosos, a cozinha gourmet equipada com os melhores eletrodomésticos importados. Mas toda aquela grandiosidade, Gabriel percebeu durante a noite insone, não significava absolutamente nada sem vida para preenchê-la. A casa era como um museu luxuoso, bonito de se admirar, mas frio e sem alma. Ana Carolina era a única pessoa que conseguia trazer calor àqueles espaços vastos e impessoais. O aroma do café fresco começou a se espalhar pela casa, subindo pelas escadas e chegando até o quarto de Gabriel. Era um cheiro que ele havia aprendido a associar com segurança, com a sensação de que, pelo menos durante algumas horas do dia, não estava completamente sozinho no mundo.
Ana Carolina preparava o café de uma forma especial, moendo os grãos na hora, usando uma proporção precisa de água e pó que ela havia descoberto sem que ele precisasse ensinar. Era como se ela tivesse decifrado instintivamente seus gostos. Gabriel se levantou lentamente, sentindo o peso da notícia do dia anterior em cada movimento. Caminhou até a janela panorâmica de seu quarto, que oferecia uma vista completa do jardim nos fundos da propriedade. O jardim era outro capricho arquitetônico. Quase 2.000 metros quadrados de área verde planejada, com um lago artificial no centro, fontes ornamentais e uma variedade de plantas que haviam custado uma fortuna para serem importadas e mantidas no clima paulistano. Mas Gabriel raramente prestava atenção ao jardim até aquela manhã. Talvez fosse a proximidade da morte que aguçava seus sentidos, mas ele notou detalhes que nunca havia percebido antes. As flores que Ana Carolina havia plantado ao longo dos últimos 2 anos, sempre pedindo permissão timidamente antes de fazer qualquer mudança. Os canteiros de rosas que ela cuidava com tanto carinho, regando-os pessoalmente toda manhã antes de começar as outras tarefas. A pequena horta de temperos que ela havia criado em um canto discreto, para que a comida tenha mais sabor e saúde, Senhor Santos, ela havia explicado quando ele perguntou sobre as mudas de manjericão e alecrim. Era Ana Carolina quem realmente conhecia aquela casa, não Gabriel, que havia simplesmente comprado e mobiliado tudo de uma vez, como quem marca itens em uma lista de compras. Ana Carolina havia transformado a mansão em algo que se aproximava de um lar, cantinho por cantinho, dia após dia, com a paciência de quem realmente se importa com o resultado. Gabriel tomou um banho demorado, deixando a água quente massagear seus músculos tensos. O banheiro da Suite Master era outro exemplo do luxo exagerado que caracterizava a casa. Mármore travertino nas paredes, uma banheira de imersão esculpida em pedra natural, chuveiro com hidromassagem e cromoterapia. Mas nenhum daqueles recursos tecnológicos conseguia lavar a angústia que se havia instalado em seu peito. Quando desceu para o andar térreo, encontrou a mesa de jantar posta com o mesmo capricho de sempre. Ana Carolina havia colocado uma toalha de linho branco, talheres de prata e um pequeno vaso com margaridas frescas ao centro. O café estava em uma térmica francesa, acompanhado de pães caseiros ainda mornos, frutas cortadas em formas artísticas e um pequeno pote de geleia de morango que ela mesma preparava. "Bom dia, Sr. Santos." Ana Carolina o cumprimentou com o sorriso gentil que Gabriel havia aprendido a esperar todas as manhãs. "Como o senhor dormiu?" Gabriel a observou por um momento antes de responder. Ana Carolina estava vestindo um vestido simples de algodão azul claro, com mangas 3/4 e um cinto fino na cintura que realçava sua silhueta delicada. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo baixo, com algumas mechas soltas emoldurando seu rosto. Ela não usava maquiagem, nunca usava, mas tinha uma beleza natural que dispensava qualquer artifício. Seus olhos escuros brilhavam com uma vitalidade que contrastava dolorosamente com o que Gabriel sentia naquele momento. "Dormi bem, obrigado," ele mentiu, sentando-se à mesa. "E você? Como está sua mãe?" Ana Carolina sorriu, claramente tocada pelo fato de ele perguntar sobre Dona Conceição. "Ela está melhor, Senhor Santos. O novo remédio que o senhor ajudou a conseguir está fazendo muito bem para ela. Ontem mesmo ela conseguiu caminhar até a padaria sozinha." Gabriel acenou, tentando parecer natural. Há 6 meses, quando soubera que a mãe de Ana Carolina estava com problemas no joelho e precisava de um tratamento caro, ele havia discretamente providenciado a consulta com o melhor ortopedista de São Paulo e custeado todo o tratamento. Ana Carolina nunca soube que havia sido ele. Gabriel havia pedido ao seu advogado para resolver tudo através da empresa,
como se fosse um benefício de saúde estendido aos familiares dos funcionários. Fico feliz em saber, disse Gabriel, observando Ana Carolina servir o café. Seus movimentos eram precisos e graciosos, como os de uma dançarina. Ana Carolina, você poderia se sentar comigo para tomar café hoje? Ana Carolina pareceu surpresa com o pedido. Em quase 2 anos de trabalho, Gabriel nunca havia sugerido que ela se juntasse a ele nas refeições. Era uma barreira invisível que sempre existira entre eles. Ele, o patrão milionário, ela, a funcionária dedicada. Bem, se o senhor não se importar, eu tenho algumas tarefas para começar cedo hoje. Ela hesitou, sem saber como reagir. Por favor, Gabriel insistiu, sua voz carregando uma urgência que ele não conseguiu disfarçar completamente. Gostaria muito da sua companhia. Ana Carolina notou algo diferente no tom de Gabriel, uma vulnerabilidade que ela nunca havia percebido antes. Lentamente, ela puxou uma cadeira e se sentou à mesa, servindo uma xícara de café para si mesma. O senhor está bem? Ela perguntou, seus olhos escuros, estudando o rosto de Gabriel com atenção. Parece preocupado com alguma coisa. Gabriel sentiu um nó na garganta. Como ela conseguia ler suas emoções com tanta facilidade? Como alguém que ele conhecia há tão pouco tempo conseguia perceber nuances que nem ele mesmo admitia para si? Estou bem, ele respondeu, mais uma mentira. Às vezes, fico pensando sobre a vida, sobre as coisas que realmente importam. Ana Carolina inclinou a cabeça, um gesto que Gabriel havia notado que ela fazia sempre que estava tentando entender algo complexo. Era um movimento delicado, quase infantil, que a fazia parecer ainda mais jovem do que seus 22 anos. O senhor conseguiu tudo o que queria na vida, ela disse suavemente. Deve ser uma sensação boa. Gabriel riu amargamente, surpreendendo Ana Carolina. Consegui tudo o que eu achava que queria, ele corrigiu. Mas descobri que talvez estivesse perseguindo as coisas erradas. Como assim? Gabriel tomou um gole de café, ganhando tempo para organizar os pensamentos. Como explicar para Ana Carolina, sem contar sobre o diagnóstico, que ele havia desperdiçado uma vida inteira focando apenas no sucesso material? Você é feliz, Ana Carolina? Ele perguntou, mudando o rumo da conversa. A pergunta a pegou de surpresa. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, brincando distraidamente com a alça da xícara. Sim, acho que sou, ela respondeu finalmente. Não tenho muito materialmente falando, mas tenho minha mãe, tenho saúde, tenho um trabalho que me permite cuidar de alguém. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Gabriel. E o senhor, é feliz? A pergunta atingiu Gabriel como um soco no estômago. Era feliz? Antes do diagnóstico, ele teria respondido automaticamente que sim. Afinal, tinha dinheiro, sucesso, reconhecimento. Mas agora, confrontado com a honestidade simples de Ana Carolina, ele se viu incapaz de mentir. Não sei, ele admitiu. Acho que me esqueci do que significa ser feliz. Ana Carolina estendeu a mão instintivamente, tocando levemente o braço de Gabriel. Foi um gesto espontâneo, carregado de compaixão genuína. Gabriel sentiu a pele queimar onde ela o tocou, uma sensação que não tinha nada a ver com temperatura e tudo a ver com a conexão humana que havia sido negada a si mesmo por tanto tempo. Desculpe, Ana Carolina retirou a mão rapidamente, percebendo que havia quebrado o protocolo formal que sempre mantiveram. Eu não deveria... Não, Gabriel interrompeu, sua voz mais firme do que havia soado em meses. Não se desculpe. Foi bom. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, o ar entre eles carregado de uma tensão nova, diferente. Gabriel percebeu que Ana Carolina estava corando levemente, suas bochechas ganhando um tom rosado que a deixava ainda mais bonita. Ana Carolina, ele disse finalmente, posso fazer uma pergunta pessoal?
Ela acenou, ainda um pouco sem jeito após o toque impulsivo. Você tem namorado? A pergunta saiu antes que Gabriel pudesse se conter. Ana Carolina pareceu ainda mais surpresa, seus olhos se arregalando. Não, Sr. Santos, não tenho tempo para... Quer dizer, com o trabalho e cuidando da minha mãe. Ela gaguejou, claramente desconfortável com a direção pessoal que a conversa havia tomado. Desculpe, Gabriel se apressou em dizer. Não queria deixá-la desconfortável. É que você é uma pessoa maravilhosa, Ana Carolina. Qualquer homem seria sortudo em tê-la por perto. Ana Carolina ficou em silêncio, olhando para suas próprias mãos. Quando levantou os olhos novamente, Gabriel viu algo ali que nunca havia notado antes. Uma tristeza profunda, quase melancólica. Às vezes penso nisso, ela confessou em voz baixa, em ter alguém especial na minha vida. Mas minha realidade é muito diferente da de outras pessoas da minha idade. Trabalho 6 dias por semana, chego em casa tarde e ainda tenho que cuidar da minha mãe. Que tipo de relacionamento eu poderia oferecer para alguém? Gabriel sentiu o coração se apertar. Ele era parcialmente responsável pela solidão de Ana Carolina. Exigia tanto dela, mantinha-a ocupada por tantas horas, que ela não tinha tempo para construir uma vida pessoal. E você? Ana Carolina perguntou timidamente. Perdão pela ousadia, mas por que um homem como o senhor está sozinho? A pergunta atingiu Gabriel em cheio. Como explicar que havia passado a vida inteira construindo muros ao seu redor? Que havia confundido sucesso financeiro com realização pessoal, que havia sido covarde demais para se abrir para o amor? Medo, ele respondeu com uma honestidade que o surpreendeu. Medo de não ser amado pelo que sou realmente, apenas pelo que tenho. Ana Carolina o estudou com seus olhos inteligentes. Mas como alguém pode conhecer quem o senhor realmente é, se o senhor não permite que se aproximem? A observação era tão simples e tão certeira que deixou Gabriel sem palavras. Ana Carolina havia colocado o dedo na ferida de uma forma que nenhum psicólogo caro havia conseguido fazer. Você me conhece, ele disse finalmente, melhor do que a maioria das pessoas. Conheço o Gabriel que precisa de café forte pela manhã. Ela sorriu levemente. O Gabriel que fica preocupado quando chove muito forte e se certifica de que eu cheguei bem em casa. O Gabriel que se esquece de almoçar quando está estressado com o trabalho. Mas tem muito mais, não tem? Gabriel assentiu, sentindo uma emoção estranha crescendo em seu peito. Era uma mistura de gratidão, admiração e algo mais profundo que ele ainda não tinha coragem de nomear. Ana Carolina, ele começou, mas foi interrompido pelo toque do seu celular. Era seu assistente, lembrando-o de uma reunião importante às 10 horas. A realidade voltou como um balde de água fria. Gabriel olhou para o relógio e viu que já passava das 8h30. Ele havia perdido a noção do tempo completamente, algo que nunca acontecia em sua rotina rigidamente controlada. Preciso ir trabalhar, ele disse, levantando-se da mesa com relutância. Claro, Sr. Santos. Ana Carolina também se levantou, voltando automaticamente ao modo profissional. Vou arrumar a mesa e começar a limpeza da sala. Gabriel caminhou até a porta, mas parou na soleira. Virou-se para Ana Carolina, que já estava recolhendo os pratos com movimentos eficientes. Ana Carolina? Sim, Sr. Santos. Obrigado pela conversa, foi esclarecedora. Ela sorriu e Gabriel sentiu como se o sol tivesse nascido pela segunda vez naquele dia. Sempre que quiser conversar, Sr. Santos. Às vezes todos precisamos de alguém para nos ouvir. Gabriel subiu para se trocar, carregando consigo a imagem do sorriso de Ana Carolina e o eco de suas palavras sábias. Pela primeira vez desde o diagnóstico, sentiu uma pequena fagulha de algo que poderia ser esperança. Não esperança de cura. Essa ele sabia que não existia, mas esperança de que talvez, nos 15 dias que lhe restavam, pudesse descobrir o que realmente significava estar vivo.
E talvez, apenas talvez, tivesse a coragem de dizer a Ana Carolina o que realmente sentia por ela. 3 dias se passaram desde aquela conversa matinal, que havia mudado sutilmente a dinâmica entre Gabriel e Ana Carolina. 3 dias durante os quais Gabriel tentou manter a normalidade de sua rotina empresarial, enquanto lutava contra a consciência constante de que o tempo escapava de suas mãos como areia fina. As reuniões de negócios, que antes consumiam toda a sua atenção, agora pareciam jogos abstratos sem significado real. Gabriel se pegava olhando pela janela de seu escritório corporativo no centro de São Paulo, pensando na conversa que tivera com Ana Carolina, nas palavras sábias que ela havia pronunciado com tanta naturalidade. Como alguém pode conhecer quem o Senhor realmente é, se o Senhor não permite que se aproximem? A pergunta ecoava em sua mente constantemente, desafiando-o a repensar toda a sua forma de viver. Durante esses 3 dias, Gabriel também havia começado a prestar mais atenção nos pequenos gestos de Ana Carolina. Como ela sempre deixava uma xícara de chá verde na mesa de seu escritório em casa, quando percebia que ele estava particularmente estressado. Como ela cantarolava suavemente músicas antigas enquanto arrumava as flores, criando uma atmosfera de paz que contrastava com o caos de seus pensamentos. Como seus olhos se iluminavam quando ele fazia perguntas sobre sua vida, demonstrando interesse genuíno por quem ela era além de sua função de empregada. Mas era na quinta-feira, durante o jantar solitário que havia se tornado sua rotina, que tudo mudou definitivamente. Gabriel havia chegado em casa mais tarde que o habitual, depois de uma série de reuniões que se estenderam até quase 9 da noite. Ana Carolina já havia preparado o jantar e o deixado aquecido na cozinha antes de partir para casa. Era um prato simples, mas preparado com carinho. Salmão grelhado com legumes e um risoto cremoso de fungo. Junto ao prato, ela havia deixado um bilhete pequeno. Espero que tenha sido um bom dia. Lembre-se de comer devagar e saborear. Até amanhã. Ana Carolina. Gabriel sorriu ao ler o bilhete, guardando-o no bolso da camisa social, como havia feito com todos os outros pequenos recados que Ana Carolina deixava ocasionalmente. Era um hábito que havia desenvolvido sem perceber. Colecionar esses pequenos gestos de cuidado como se fossem tesouros preciosos. Ele se dirigiu à sala de jantar, onde a mesa estava posta com a elegância simples que havia se tornado a marca registrada de Ana Carolina. Velas acesas criavam uma luz suave, e um pequeno arranjo de rosas brancas perfumava o ambiente. Gabriel se serviu de uma taça de vinho tinto francês de sua adega particular e se sentou para jantar. O primeiro sintoma veio como uma leve tontura quando ele levantou a taça para brindar sozinho a mais um dia de sua vida contada. Gabriel atribuiu a sensação ao cansaço e ao estresse acumulado das últimas semanas. Continuou comendo, tentando seguir o conselho de Ana Carolina de saborear cada garfada. O salmão estava perfeito, temperado exatamente como ele gostava. Gabriel imaginou Ana Carolina na cozinha, concentrada enquanto preparava o prato, testando o tempero com a ponta do dedo e ajustando os condimentos até que ficassem no ponto ideal. Ela tinha um talento natural para a culinária, algo que havia descoberto por acaso quando, alguns meses antes, havia oferecido a ele uma torta de maçã caseira que fizera para comemorar o aniversário de sua mãe. Mas quando Gabriel estava na metade do prato principal, uma dor aguda atravessou seu peito como uma lâmina afiada. Ele parou de mastigar, a mão direita indo instintivamente ao coração. A dor passou em alguns segundos, mas deixou para trás uma sensação de fraqueza que o fez suar frio. Gabriel tentou se acalmar, respirando devagar como havia aprendido em algumas técnicas de relaxamento que pesquisara na internet durante as noites insones dos últimos dias. É só estresse, murmurou para si mesmo, embora soubesse que era muito mais que isso.
Dr. Ricardo Campos havia mencionado que os sintomas poderiam se intensificar rapidamente e que ele deveria estar preparado para episódios como aquele. Mas Gabriel não estava preparado. Não estava preparado para sentir sua própria mortalidade de forma tão visceral e assustadora. Ele tentou continuar jantando, determinado a não se deixar vencer pelo medo. Levou mais algumas garfadas à boca, forçando-se a engolir mesmo sem sentir o sabor. Foi quando uma segunda onda de dor, muito mais intensa que a primeira, explodiu em seu peito. Desta vez, Gabriel não conseguiu se controlar. Ele se levantou abruptamente da cadeira, derrubando a taça de vinho, que se espatifou no chão de mármore em uma explosão de vidro e líquido vermelho escuro. Suas pernas falharam, e ele se segurou na mesa, ofegante, sentindo o mundo girar ao seu redor. Não pode ser agora, ele sussurrou para o vazio da sala de jantar. Não ainda. Mas seu corpo não estava interessado em negociações. Gabriel sentiu as pernas cedendo completamente, e a última coisa de que se lembrou foi de estar caindo em direção ao chão frio de mármore, os últimos pedaços de vidro da taça refletindo a luz das velas em fragmentos brilhantes que pareciam estrelas distantes. Foi Ana Carolina quem o encontrou na manhã seguinte. Ela havia chegado na hora habitual, às 6:30, usando sua chave para entrar silenciosamente, como sempre fazia. Mas desta vez, em vez do silêncio pacífico que geralmente encontrava na manhã, Ana Carolina ouviu um ruído estranho vindo da sala de jantar. Não exatamente um barulho, mas algo que estava fora do lugar na sinfonia matinal familiar da casa. Quando ela entrou na sala de jantar, o que viu a fez gritar de susto e desespero. Gabriel estava caído no chão inconsciente, cercado por cacos de vidro e uma poça de vinho que havia secado durante a noite, criando uma mancha escura no mármore claro. Seu rosto estava pálido como papel, e Ana Carolina pôde ver que sua respiração era irregular e superficial. Senhor Santos! Meu Deus, Senhor Santos! Ana Carolina correu até ele, ajoelhando-se no chão sem se importar com os cacos de vidro que arranharam suas pernas. Suas mãos tremiam enquanto verificava seu pulso, sentindo os batimentos cardíacos fracos e erráticos. Sem perder tempo, Ana Carolina pegou o celular e discou para o SAMU, sua voz entrecortada de pânico enquanto explicava a situação. Por favor, venham rápido. Ele está inconsciente não sei há quanto tempo. Endereço é Rua das Magnólias, 428, Morumbi. Enquanto esperava a ambulância, Ana Carolina não saiu do lado de Gabriel. Ela segurou sua mão, falando com ele numa tentativa desesperada de trazê-lo de volta à consciência. Senhor Santos, por favor, acorde, ela sussurrava, lágrimas escorrendo pelo rosto. O senhor precisa acordar. Vai ficar tudo bem, eu prometo. A ambulância já está vindo. Pela primeira vez desde que começara a trabalhar na mansão, Ana Carolina se permitiu realmente olhar para Gabriel como homem, não como patrão. Notou como seus cílios eram longos e escuros, como sua mandíbula tinha uma linha forte, mesmo relaxada pelo desmaio. Como suas mãos, que ela havia visto segurarem canetas e assinarem contratos com tanta firmeza, pareciam vulneráveis e humanas quando estavam inertes. Por que o senhor não me contou que não estava se sentindo bem? Ela murmurou, passando suavemente a mão pelos cabelos escuros de Gabriel. Eu poderia ter ajudado, poderia ter cuidado melhor. Foi nesse momento, com a mão de Ana Carolina acariciando seus cabelos, que Gabriel começou a recobrar a consciência lentamente. Primeiro, foi a sensação do toque suave que o trouxe de volta. Depois, o som familiar da voz de Ana Carolina, carregada de preocupação e carinho. Por fim, o perfume delicado dela, uma mistura de sabonete de ervas e um traço suave de perfume floral que ele havia aprendido a associar com paz e segurança. Ana Carolina,
Sua voz saiu como um sussurro rouco. Senhor Santos, graças a Deus! Ana Carolina segurou sua mão com mais força, os olhos brilhando de alívio. O senhor está bem? Não se mova muito. A ambulância está chegando. Gabriel tentou se sentar, mas Ana Carolina o impediu gentilmente, colocando a mão no seu peito. Por favor, fique quieto. O senhor desmaiou, pode ter se machucado na queda. Há quanto tempo? Gabriel tentou organizar os pensamentos confusos. Que horas são? São 7 da manhã. Eu o encontrei assim quando cheguei. Não sei há quanto tempo o senhor estava desacordado. Ana Carolina limpou as lágrimas do rosto com as costas da mão livre. Senhor Santos, o que aconteceu? O senhor está se sentindo mal há quanto tempo? Gabriel a olhou nos olhos, vendo ali uma preocupação tão genuína e profunda que sentiu seu coração, já fragilizado, se apertar ainda mais. Como poderia continuar mentindo para aquela mulher que claramente se importava com ele? O som das sirenes da ambulância crescendo na distância interrompeu o momento de intimidade. Ana Carolina se levantou rapidamente para abrir o portão e guiar os paramédicos até Gabriel. Nos minutos seguintes, a sala de jantar se transformou em um cenário de atividade médica eficiente, verificação de sinais vitais, perguntas rápidas, preparação para o transporte. Vou com vocês, Ana Carolina declarou, quando os paramédicos começaram a mover Gabriel para a maca. Mas, senhorita, um dos paramédicos hesitou. Apenas família pode acompanhar no hospital. Ela é... Gabriel começou a dizer, sua voz ainda fraca, mas Ana Carolina o interrompeu. Eu sou a pessoa mais próxima que ele tem, ela disse com uma firmeza que surpreendeu a todos, incluindo Gabriel. Não vou deixá-lo sozinho. No caminho para o hospital sírio-libanês, Ana Carolina segurou a mão de Gabriel dentro da ambulância, ignorando os olhares curiosos dos paramédicos. Gabriel a observava em silêncio, notando como ela havia amarrado o cabelo rapidamente em um coque desalinhado, como suas roupas ainda tinham manchas do vinho da noite anterior, como ela mordia o lábio inferior quando estava ansiosa. Um gesto que ele nunca havia notado antes. Ana Carolina, ele sussurrou, aproveitando um momento em que os paramédicos estavam ocupados com equipamentos. Sim? Ela se inclinou mais perto para ouvi-lo. Obrigado por ter me encontrado, por estar aqui. Sempre, ela respondeu sem hesitar. Sempre vou estar aqui quando o senhor precisar. A promessa foi feita com tanta sinceridade que Gabriel sentiu algo se mover em seu peito. Não a dor física que havia se tornado familiar, mas algo diferente. Algo que poderia ser chamado de esperança, se ele ainda acreditasse nela. No hospital, enquanto Gabriel era levado para exames e consultas com o Dr. Ricardo Campos, Ana Carolina permaneceu na sala de espera. Ela havia ligado para sua mãe explicando a situação, pedindo para avisar no trabalho que não voltaria naquele dia. Era a primeira vez em 2 anos que Ana Carolina faltava ao trabalho, mas ela não hesitou nem por um segundo. Durante as horas que esperou, Ana Carolina refletiu sobre o que havia sentido ao encontrar Gabriel desacordado. O terror que a havia invadido não era apenas o medo profissional de ver seu patrão em perigo, era algo muito mais profundo e pessoal. Era o medo de perder alguém que havia se tornado importante para ela de uma forma que só agora começava a compreender. Nos 2 anos trabalhando na mansão, Ana Carolina havia observado Gabriel atentamente. Via como ele trabalhava até tarde, como raramente sorria genuinamente, como parecia carregar um peso invisível nos ombros. Mas também via sua gentileza discreta, como ele sempre perguntava sobre sua mãe, como providenciara secretamente o tratamento médico de Dona Conceição, como a tratava com respeito e consideração genuínos. Ana Carolina havia começado a se preocupar com Gabriel, como se preocuparia com alguém querido. Quando ele chegava em casa visivelmente estressado, ela sentia vontade de perguntar o que estava errado.
Quando ele esquecia de almoçar, ela ficava genuinamente preocupada com sua saúde. Quando ele sorria, o que acontecia raramente, ela sentia uma alegria inexplicável. Talvez, pensou Ana Carolina, enquanto aguardava notícias na sala de espera fria do hospital, talvez ela tivesse desenvolvido sentimentos por Gabriel que iam muito além da relação profissional. Sentimentos que ela havia reprimido por considerar impossíveis, impraticáveis, inadequados. Mas vê-lo deitado no chão, vulnerável e sozinho, havia quebrado todas as barreiras que ela havia construído ao redor do próprio coração. Quando o Dr. Ricardo Campos finalmente apareceu na sala de espera, Ana Carolina se levantou imediatamente, o coração batendo acelerado. — Como ele está, doutor? Dr. Campos olhou Ana Carolina com curiosidade. — Desculpe, a senhorita é... Ana Carolina Silva. Eu cuido do Sr. Santos. Sou a pessoa mais próxima que ele tem. Ela repetiu as palavras que havia usado na ambulância, e desta vez elas soaram ainda mais verdadeiras. O médico assentiu lentamente. Senhorita Ana Carolina, preciso conversar com a senhora sobre o estado de saúde do Sr. Gabriel. É uma conversa séria e vai precisar de muita força da sua parte. Ana Carolina sentiu as pernas fraquejarem quando o Dr. Ricardo Campos pronunciou aquelas palavras. É uma conversa séria e vai precisar de muita força da sua parte. Ela se segurou na cadeira de plástico da sala de espera, tentando se preparar mentalmente para o que estava por vir. Doutor, por favor, me diga a verdade. Ana Carolina pediu, sua voz firme apesar do medo que sentia crescer no peito. Qual é o estado de Gabriel, do Sr. Santos? Dr. Campos gesticulou para que ela se sentasse novamente, puxando uma cadeira para ficar na sua frente. Aos 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos e olhos gentis por trás dos óculos, ele havia aprendido ao longo da carreira médica como dar notícias difíceis. Mas cada caso ainda pesava em sua consciência. Senhorita Ana Carolina, o Sr. Gabriel tem uma condição cardíaca muito séria, cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva em estágio avançado. O médico fez uma pausa, observando a reação dela. É uma doença do músculo cardíaco que dificulta o bombeamento do sangue pelo corpo. Ana Carolina assentiu, tentando processar as palavras técnicas. Mas tem tratamento, não é? Ele vai ficar bem? Dr. Campos suspirou profundamente. Senhorita, preciso ser honesto com a senhora. A condição do Sr. Gabriel é terminal. Pelos exames que fizemos e considerando a progressão acelerada da doença, estamos falando de algumas semanas, talvez dias. O mundo de Ana Carolina desabou. Ela sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés, como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. As palavras do médico ecoavam em sua mente como um eco distante e surreal. Terminal? Ela repetiu em um sussurro, as lágrimas começando a embaçar sua visão. Ele vai morrer? Lamento muito. Sabemos que isso deve ser um choque para a senhora. Ana Carolina cobriu o rosto com as mãos, tentando conter os soluços que ameaçavam escapar. Tudo fazia sentido agora. A conversa estranha que haviam tido sobre felicidade, o jeito diferente como Gabriel havia olhado para ela nos últimos dias, a urgência em sua voz quando pediu para ela se sentar e tomar café com ele. Ele já sabe? Ela perguntou, limpando as lágrimas com as costas das mãos. Sim, informamos o diagnóstico há alguns dias. O Sr. Gabriel pediu para não contar para ninguém ainda. E por que está me contando agora? Dr. Campos olhou para Ana Carolina com compreensão. Porque depois do que aconteceu hoje, e vendo como a senhora se preocupa com ele, achamos que seria importante que alguém próximo soubesse. O Sr. Gabriel vai precisar de cuidados especiais, de companhia, de apoio emocional. E parece que a senhora é a pessoa mais indicada para isso.
Ana Carolina ficou em silêncio por alguns momentos, absorvendo a magnitude da situação. Gabriel estava morrendo. O homem por quem havia desenvolvido sentimentos tão profundos que nem ela mesma havia ousado reconhecer completamente, estava vivendo seus últimos dias. Quanto tempo? Ela perguntou, sua voz quase inaudível. É difícil precisar. Podem ser 2 semanas, podem ser 10 dias. O episódio de hoje indica que a condição está se deteriorando rapidamente. Ana Carolina assentiu lentamente, sentindo uma determinação férrea se formar em seu peito. Se Gabriel tinha apenas algumas semanas para viver, ela faria de tudo para que fossem as melhores semanas possíveis. O que precisa ser feito? Como posso cuidar dele? Dr. Campos sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. A senhora é uma pessoa especial, Ana Carolina. O Sr. Gabriel tem muita sorte em tê-la por perto. Depois de uma conversa detalhada sobre os cuidados necessários, medicamentos para a dor, alimentação especial, sinais de alerta para novos episódios, Ana Carolina foi liberada para ver Gabriel. Ele estava em um quarto privativo, conectado a alguns monitores, mas acordado e lúcido. Ana Carolina. Gabriel tentou sorrir quando a viu entrar, mas seus olhos revelavam uma mistura de alívio e vergonha. Você não precisava ficar aqui o dia todo. Claro que precisava, ela respondeu, puxando uma cadeira para ficar ao lado da cama. Aliás, o doutor me contou sobre sua condição. Gabriel fechou os olhos, como se esperasse por aquele momento, mas ainda não estivesse preparado para ele. Ana Carolina, Por que não me contou? Ela interrompeu, sua voz carregada de emoção contida. Por que decidiu passar por isso sozinho? Gabriel abriu os olhos e a olhou diretamente. Como eu poderia colocar esse peso sobre você? Você já tem tantas responsabilidades, sua mãe, seu trabalho. Gabriel, Ana Carolina disse seu nome sem o tratamento formal pela primeira vez, e ambos notaram a mudança. O senhor realmente acha que eu não me importo com o que acontece com você? A pergunta pegou o Gabriel desprevenido. Ele havia passado tanto tempo acreditando que era apenas mais um patrão para Ana Carolina, que nunca considerou a possibilidade de ela ter desenvolvido sentimentos genuínos por ele. Eu não sabia, ele admitiu. Ana Carolina segurou a mão de Gabriel, entrelaçando seus dedos com os dele. Então, vou te contar uma coisa. Você se tornou muito importante para mim. Mais importante do que deveria, considerando nossa situação. Gabriel sentiu seu coração acelerar, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Ana Carolina, me deixe terminar, ela pediu. Nos últimos 2 anos, você foi a melhor parte dos meus dias. Quando acordo de manhã, fico ansiosa para chegar na sua casa, para ver como você está, para cuidar do seu café, para arrumar as coisas do jeito que você gosta. Quando você sorri, o que não acontece muito, meu dia inteiro fica melhor. Quando você chega em casa estressado, eu sinto vontade de fazer alguma coisa para ajudar, para tirar essa preocupação dos seus olhos. Gabriel ouvia cada palavra como se fosse música. Nunca imaginara que Ana Carolina o observava tão atentamente, que se preocupava com ele de forma tão genuína. E agora, Ana Carolina continuou, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas. Descobrir que você tem pouco tempo, é como se alguém tivesse arrancado um pedaço do meu coração. Ana Carolina, pare, Gabriel disse suavemente, levantando a mão livre para secar as lágrimas dela. Não chore por mim, não vale a pena. Como pode dizer isso? Ela protestou. Claro que vale a pena. Você vale a pena. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas olhando um para o outro, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Gabriel podia ver nos olhos de Ana Carolina algo que sempre estivera lá, mas que ele havia sido cego demais, ou covarde demais, para reconhecer.
Era amor. Não o amor profissional de uma empregada dedicada, mas o amor genuíno de uma mulher por um homem. Ana Carolina, Gabriel disse finalmente, preciso te contar uma coisa também. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Estou apaixonado por você. Acho que estou há muito tempo, mas não tive coragem de admitir, nem para mim mesmo. Gabriel apertou a mão dela. Você é a única coisa boa que aconteceu na minha vida nos últimos anos. A única pessoa que me faz sentir humano. Ana Carolina sentiu o coração disparar. Mesmo sabendo que Gabriel estava morrendo, mesmo sabendo que qualquer futuro entre eles seria impossível, ela se sentiu completa ao ouvir aquelas palavras. Eu também, ela sussurrou. Eu também estou apaixonada por você. Gabriel puxou Ana Carolina para mais perto e ela se inclinou sobre a cama hospitalar. Quando seus lábios se encontraram em um beijo suave e desesperado, ambos sentiram como se o tempo tivesse parado. Era um beijo cheio de amor, de saudade antecipada, de todas as palavras que nunca haviam dito e todos os momentos que nunca teriam. Quando se separaram, Gabriel encostou a testa na dela. Ana Carolina, quero pedir uma coisa para você. Qualquer coisa. Quero passar meus últimos dias em casa, com você. Quero que você cuide de mim, não como empregada, mas como a mulher que amo. Ana Carolina assentiu sem hesitar. Claro, vou cuidar de você. Vamos tornar cada dia especial. Gabriel recebeu alta no dia seguinte, com uma lista extensa de medicamentos e instruções médicas. Ana Carolina havia passado a noite no hospital, dormindo desconfortavelmente na cadeira ao lado da cama dele, recusando-se a deixá-lo sozinho. Na volta à mansão, tudo havia mudado. Não havia mais a formalidade que sempre existira entre eles. Ana Carolina não era mais apenas a empregada, e Gabriel não era mais apenas o patrão. Eles eram um homem e uma mulher apaixonados, tentando aproveitar cada momento precioso que lhes restava. Ana Carolina se mudou para um dos quartos de hóspedes da mansão, a pedido de Gabriel. Quero você perto, ele havia dito. Não quero desperdiçar nenhum minuto. Os dias que se seguiram foram uma mistura agridoce de felicidade intensa e tristeza antecipada. Ana Carolina cuidava de Gabriel com uma dedicação que ia muito além do profissional. Ela preparava suas refeições favoritas, massageava seus ombros quando a tensão se acumulava, lia livros para ele quando estava cansado demais para ler sozinho e simplesmente ficava ao seu lado quando ele precisava de silêncio. Gabriel, por sua vez, se esforçava para criar memórias especiais com Ana Carolina. Ele a levou para jantar nos melhores restaurantes de São Paulo sempre que se sentia bem o suficiente para sair. Mostrou-lhe quadros valiosos da mansão que ela havia admirado secretamente por 2 anos. Contou-lhe histórias de sua infância, de seus pais, de como havia construído seu império empresarial. Sabe qual foi meu maior erro? Gabriel perguntou uma noite, enquanto estavam deitados na cama dele. Ana Carolina havia começado a dormir ao seu lado para monitorar sua condição durante a noite. Qual? Ana Carolina acariciava suavemente os cabelos dele, um gesto que havia se tornado natural entre eles. Pensar que sucesso significava dinheiro. Passar 30 anos da minha vida acumulando coisas em vez de acumular momentos. Gabriel a olhou nos olhos. Você me ensinou que a riqueza verdadeira está nas conexões humanas, no amor, no cuidado genuíno. Ana Carolina beijou a testa dele suavemente. Você ainda tem tempo para acumular momentos, ela sussurrou. Temos agora. Temos cada dia. E eles aproveitaram cada dia. Gabriel ensinou Ana Carolina a tocar piano. Ele havia aprendido quando criança, mas abandonado ao crescer. Ana Carolina ensinou Gabriel a cozinhar pratos simples, rindo quando ele queimava os ovos ou colocava sal demais no feijão. Eles assistiram filmes clássicos na sala de cinema particular da mansão,
Dançaram na varanda sob as estrelas e conversaram por horas sobre sonhos, medos, arrependimentos e esperanças. Foi durante uma dessas conversas íntimas que Gabriel fez uma confissão que surpreendeu Ana Carolina. "Sabe o que mais me dói?" Ele disse uma tarde, enquanto estavam no jardim, observando Ana Carolina cuidar das flores que ela mesma havia plantado. "O quê?" ela perguntou sem parar de regar as rosas. "Não poder te dar uma família, não poder envelhecer ao seu lado, não poder ver que mulher incrível você se tornará nos próximos anos." Ana Carolina parou o que estava fazendo e se ajoelhou ao lado de Gabriel, que estava sentado em uma cadeira de jardim. "Gabriel, você já me deu mais do que eu jamais sonhei ter. Você me deu amor verdadeiro. Me fez sentir especial, valorizada, amada pelo que sou. Isso é mais precioso que qualquer futuro que poderíamos ter imaginado." Gabriel segurou o rosto dela entre as mãos. "Promete uma coisa para mim?" "Qualquer coisa. Promete que vai ser feliz depois que eu partir. Promete que vai encontrar alguém que te mereça, que vai construir a família que você merece ter." Ana Carolina sentiu as lágrimas voltarem aos olhos, mas forçou um sorriso. "Vamos fazer um acordo. Eu prometo pensar no futuro, se você prometer viver completamente o presente." Gabriel sorriu, um sorriso genuíno e radiante que Ana Carolina havia aprendido a valorizar acima de qualquer tesouro. "Prometido", ele disse, selando o acordo com um beijo que sabia a esperança e eternidade. 10 dias haviam se passado desde que Gabriel retornara do hospital. 10 dias que pareceram uma vida inteira e, ao mesmo tempo, um piscar de olhos. Ana Carolina havia se tornado não apenas sua cuidadora, mas sua companheira de vida, sua confidente, sua razão de sorrir, mesmo diante da inevitabilidade que pairava sobre eles como uma sombra constante. A manhã de sábado chegou com uma luz dourada especial, filtrando-se através das cortinas de linho branco do quarto principal da mansão. Gabriel despertou mais cedo que o habitual, observando Ana Carolina dormir ao seu lado. Seus cabelos castanhos estavam espalhados sobre o travesseiro como ondas de seda, e uma expressão pacífica suavizava suas feições delicadas. Mesmo no sono, ela mantinha uma das mãos sobre o peito de Gabriel, como se quisesse se certificar de que seu coração ainda batia. Gabriel sorriu tristemente. Ana Carolina havia se tornado tão protetora nos últimos dias, verificando constantemente se ele estava bem, monitorando cada sintoma, cada mudança em sua respiração. Era um cuidado que nascia do amor, mas também do medo, medo de perdê-lo a qualquer momento. E talvez ela tivesse razão em ter medo. Gabriel podia sentir seu corpo enfraquecendo dia após dia. As dores no peito haviam se tornado mais frequentes, sua respiração era mais laboriosa, e uma fadiga profunda se instalara em seus ossos. Dr. Ricardo Campos havia visitado a mansão 2 dias antes, e, embora não tivesse dito nada explicitamente, Gabriel vira a preocupação crescente em seus olhos. O tempo estava se esgotando, e Gabriel sabia disso. Cuidadosamente para não acordar Ana Carolina, Gabriel se levantou da cama e caminhou até a janela panorâmica do quarto. Lá fora, o jardim que Ana Carolina havia transformado com tanto carinho estava em plena floração. As rosas que ela plantara no primeiro ano de trabalho haviam crescido, e agora formavam um manto colorido que se estendia até onde a vista alcançava. Era sábado, e normalmente Ana Carolina estaria no jardim cedo, regando as plantas e conversando com elas como se fossem amigas queridas. Mas não naquele dia. Naquele dia, ela havia escolhido ficar na cama com ele, priorizando sua companhia acima de todas as outras tarefas. "Gabriel", a voz sonolenta de Ana Carolina o trouxe de volta ao presente. "Está tudo bem?"
Ele se virou para encontrá-la sentada na cama, os cabelos desalinhados e os olhos ainda embaçados pelo sono, mas já alertas com preocupação. Mesmo acabada de acordar, ela era a mulher mais linda que Gabriel já havia visto. Está tudo bem. Ele mentiu suavemente, voltando para a cama e se sentando ao lado dela. Só estava admirando o jardim. Você fez um trabalho incrível lá fora. Ana Carolina sorriu, mas Gabriel podia ver que ela não havia acreditado completamente em sua resposta. Ela havia aprendido a ler suas expressões com uma precisão quase dolorosa. Como você se sente hoje? Ela perguntou, colocando a mão na testa dele para verificar se havia febre. Melhor por estar aqui com você, Gabriel respondeu, e desta vez era a verdade absoluta. Ana Carolina se aconchegou ao lado dele, apoiando a cabeça em seu ombro. Sabe o que estava pensando ontem à noite? O quê? Em como nossa história é estranha. 2 anos trabalhando na mesma casa, vendo um ao outro todos os dias, e só agora descobrindo que... Ela fez uma pausa procurando as palavras certas. Que nos amamos, Gabriel completou. Que nos amamos, ela repetiu, e Gabriel podia ouvir o sorriso em sua voz. É como se tivéssemos sido cegos todo esse tempo. Gabriel beijou o topo da cabeça dela, inalando o perfume suave de seu shampoo de ervas. Talvez precisássemos estar prontos. Talvez o amor verdadeiro só chegue quando estamos preparados para reconhecê-lo. Ou quando não temos mais tempo a perder. Ana Carolina murmurou. E Gabriel sentiu seu coração se apertar com a tristeza contida naquelas palavras. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas aproveitando a proximidade, o calor dos corpos entrelaçados, a sensação de completude que encontravam um nos braços do outro. Foi Ana Carolina quem quebrou o silêncio, sua voz mal passando de um sussurro. Gabriel, posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa, meu amor. A expressão carinhosa fez Ana Carolina sorrir, mesmo com os olhos marejados. Quero que hoje seja especial. Quero que seja nosso dia, só nosso. Gabriel se afastou ligeiramente para olhá-la nos olhos. O que você tem em mente? Ana Carolina corou levemente, mas manteve o contato visual. Quero que vivamos como se fôssemos um casal normal. Quero cozinhar para você, quero dançar com você na sala, quero assistir o pôr do sol no jardim. Ela hesitou antes de continuar. E à noite, quero que sejamos completamente um do outro. As palavras de Ana Carolina chegaram ao coração de Gabriel com a força de uma revelação. Ela estava pedindo para que vivessem um dia perfeito, um dia que pudessem guardar para sempre como a representação máxima do amor que sentiam um pelo outro. Ana Carolina, Gabriel segurou o rosto dela entre as mãos. Tem certeza? Não quero que você se sinta pressionada ou que faça algo de que possa se arrepender. Gabriel, ela interrompeu, colocando o dedo indicador sobre os lábios dele. Estou apaixonada por você, completamente, irrevogavelmente apaixonada, e quero ser sua por completo, pelo tempo que temos. Gabriel a beijou então, um beijo profundo e cheio de promessas. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos, lágrimas de amor, de gratidão, de uma felicidade intensa misturada com a dor da finitude. O dia que se seguiu foi verdadeiramente mágico. Ana Carolina preparou um café da manhã especial na varanda que dava para o jardim. Panquecas com frutas vermelhas, café gourmet que Gabriel adorava, suco de laranja espremido na hora e pequenos mimos que ela havia preparado secretamente durante a semana. Eles comeram devagar, saboreando cada mordida e cada momento de conversa. Sabe o que mais vou sentir saudade? Gabriel perguntou enquanto observava Ana Carolina cortar morangos com cuidado delicado. Do quê? Destes momentos simples, de ver você fazendo coisas cotidianas com tanto amor, de como você transforma qualquer atividade comum em algo especial. Ana Carolina sorriu, mas Gabriel viu uma sombra de tristeza passar por seus olhos. Então vamos criar mais momentos assim hoje.
Vamos encher este dia de lembranças lindas. E foi exatamente isso que fizeram. Gabriel ensinou Ana Carolina a tocar uma música no piano, La Vie en Rose, que ele disse sempre o lembraria dela. Ana Carolina cozinhou o prato favorito de Gabriel, um risoto de camarão que ela havia aperfeiçoado ao longo dos meses. Eles dançaram na sala de estar ao som de músicas românticas antigas. Gabriel segurando Ana Carolina como se ela fosse feita de cristal. À tarde, caminharam pelo jardim de mãos dadas, Ana Carolina mostrando a Gabriel cada planta que havia cuidado, cada canto do espaço que havia transformado com amor. Gabriel a observava falar com paixão sobre as flores, sobre como cada uma tinha sua personalidade, suas necessidades específicas. Você fala delas como se fossem seus filhos, ele comentou sorrindo. Ana Carolina corou. Sempre sonhei em ter filhos, ela confessou. Imagino que seria assim que me sentiria, cuidando de cada detalhe, vendo crescer. Gabriel sentiu uma pontada aguda no peito e não era da doença cardíaca. Era a dor de saber que não poderia dar a Ana Carolina a família que ela merecia, os filhos que ela criaria com tanto amor quanto cuidava daquelas flores. Ana Carolina. Ele parou de caminhar e se virou para ela. Você será uma mãe maravilhosa um dia. Gabriel, por favor, não vamos falar sobre o futuro hoje, ela pediu, apertando a mão dele. Hoje é nosso presente, nosso agora. Ele assentiu, engolindo as palavras que queria dizer sobre como ela deveria encontrar alguém depois que ele se fosse, como deveria construir a vida que merecia. O pôr do sol os encontrou na varanda da suíte master, Gabriel deitado em uma cadeira reclinável, com Ana Carolina aninhada ao seu lado. O céu de São Paulo, raramente claro o suficiente para um pôr-do-sol espetacular, havia se presenteado com cores alaranjadas e rosadas, que pintavam toda a paisagem urbana com tons dourados. É lindo, Ana Carolina murmurou, a cabeça apoiada no peito de Gabriel. Você é linda, ele respondeu, beijando seus cabelos. Gabriel? Obrigada por me deixar te amar. Obrigada por me amar de volta. Gabriel sentiu as lágrimas voltarem aos olhos. Obrigado você por me ensinar o que é o amor verdadeiro. Quando a noite chegou, eles jantaram à luz de velas na sala de jantar. O mesmo lugar onde Gabriel havia desmaiado dias antes, mas que agora estava transformado em um cenário romântico. Ana Carolina havia preparado tudo com cuidado. Flores frescas, música suave, pratos favoritos de ambos e vinhos da melhor safra da adega de Gabriel. Um brinde, Gabriel ergueu sua taça de vinho, ao presente mais precioso que a vida me deu, você. Ao amor que encontramos quando menos esperávamos, Ana Carolina completou, tocando sua taça na dele. Após o jantar, eles subiram para o quarto de mãos dadas, o coração de ambos batendo acelerado. Ana Carolina havia preparado o ambiente mais cedo. Velas espalhadas pelo quarto, pétalas de rosa sobre a cama, música suave tocando no som ambiente. Ana Carolina... Gabriel parou na porta do quarto, olhando-a intensamente. Tem certeza absoluta de que é isso que você quer? Em resposta, Ana Carolina se aproximou dele e começou a desabotoar lentamente a camisa que ele vestia. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, ela sussurrou. O que aconteceu naquela noite foi mais que um encontro físico entre dois corpos. Foi a união completa de duas almas que haviam encontrado uma na outra sua metade perdida. Gabriel tocou Ana Carolina como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Com reverência, com amor infinito, gravando na memória cada suspiro, cada gemido suave, cada momento de êxtase que compartilharam. Ana Carolina se entregou completamente, sem reservas, sem medos. Ela amou Gabriel com todo o seu ser, oferecendo-se como um presente, recebendo-o como um presente também.
Era sua primeira vez, e Gabriel foi infinitamente cuidadoso, infinitamente terno, transformando o que poderia ter sido apenas um momento físico em uma experiência transcendente. Quando finalmente se uniram completamente, ambos choraram, de alegria, de amor, da beleza avassaladora do momento que compartilhavam. Era como se dois pedaços de um quebra-cabeças se encaixassem perfeitamente, criando uma imagem completa e harmoniosa. Depois, deitados abraçados na cama entre as pétalas de rosa espalhadas, Ana Carolina traçava desenhos imaginários no peito de Gabriel com as pontas dos dedos. "Eu te amo", ela sussurrou contra sua pele. "Eu também te amo", Gabriel respondeu, apertando-a mais forte contra si. "Mais do que jamais achei possível amar alguém." "Gabriel?" "Sim. Se pudéssemos ter uma vida inteira juntos, como seria?" Gabriel sorriu no escuro, deixando sua imaginação voar livre pela primeira vez em semanas. "Teríamos uma casa menor, mais aconchegante, com um jardim ainda maior, onde você poderia plantar tudo o que quisesse. Teríamos crianças correndo pela casa, enchendo os corredores de risadas. Eu trabalharia menos e ficaria mais tempo em casa, vendo você cozinhar, ouvindo você cantar enquanto cuidava das plantas." "Que lindo!" Ana Carolina suspirou. "E como seriam nossos filhos? Lindos como a mãe deles." Gabriel beijou o topo da cabeça dela. "Inteligentes, carinhosos, com seu sorriso e seu coração generoso." Ana Carolina ficou quieta por um momento, e Gabriel achou que ela havia adormecido. Mas então ela falou, sua voz carregada de uma emoção que ele não conseguiu identificar. "Gabriel, e se eu te dissesse que talvez seja possível?" "Como assim?" ele perguntou confuso. Ana Carolina se afastou ligeiramente para olhá-lo nos olhos. "E se eu te dissesse que você pode deixar uma parte de si mesmo no mundo? Algo que seria nosso para sempre?" Gabriel a olhou sem entender por alguns segundos, até que lentamente uma possibilidade impossível começou a se formar em sua mente. "Ana Carolina, você está dizendo que..." Ela sorriu através das lágrimas, assentindo lentamente. "Estou grávida, Gabriel. Estamos esperando um bebê." Gabriel ficou imóvel por vários segundos, processando as palavras que Ana Carolina acabara de pronunciar. Grávida. Ela estava grávida. Dele. Uma vida nova estava crescendo dentro da mulher que amava. Uma vida que seria parte de ambos para sempre. Grávida. Ele repetiu em um sussurro, como se temesse que falar mais alto pudesse quebrar o feitiço daquele momento impossível. Ana Carolina assentiu, as lágrimas escorrendo livremente por suas bochechas. "Descobri ontem de manhã. Estava há alguns dias me sentindo estranha, enjoada. Pensei que fosse o estresse de tudo que está acontecendo, mas resolvi fazer um teste." Ela sorriu através das lágrimas. "Positivo." Gabriel se sentou na cama abruptamente, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de pura incredulidade. Um bebê. Ele ia ser pai. Ia deixar uma parte de si mesmo no mundo, crescendo dentro da mulher que amava mais que a própria vida. "Mas eu vou," ele começou a dizer, a realidade cruel batendo como uma onda fria. "Eu sei." Ana Carolina interrompeu suavemente, sentando-se ao lado dele e segurando suas mãos. "Eu sei que você não vai estar aqui para ver nosso filho crescer. Mas, Gabriel, olha para mim." Ele a olhou, vendo nos olhos dela uma determinação férrea misturada com um amor infinito. "Você vai estar aqui, em cada sorriso que nosso filho der, em cada gesto carinhoso, em cada momento de bondade. Você vai viver através dele, através do amor que vou contar sobre você todos os dias." Ana Carolina acariciou o rosto de Gabriel. "Nosso filho vai saber que foi feito do amor mais puro que já existiu." Gabriel sentiu como se seu coração fosse explodir, não de dor física, mas de uma emoção tão intensa que quase não conseguia suportá-la.
Alegria, tristeza, esperança, desespero, tudo misturado em um turbilhão que o deixava sem palavras. Ana Carolina, ele finalmente conseguiu falar. Como vou conseguir partir sabendo que estou deixando você sozinha com uma criança? Como vou conseguir morrer em paz, sabendo que não vou poder proteger vocês, cuidar de vocês? Porque você já está cuidando de nós, ela respondeu, colocando a mão dele sobre sua barriga ainda lisa. Você me deu o maior presente que eu poderia receber. Uma parte sua que vai ficar comigo para sempre. Gabriel colocou ambas as mãos sobre a barriga de Ana Carolina, imaginando a vida minúscula que estava se formando ali dentro. Seu filho. Filho do amor que havia descoberto nos últimos momentos de sua vida. Oi, bebê! Ele sussurrou para a barriga dela, sua voz embargada de emoção. É o papai falando. Eu não vou poder estar aqui para te ensinar a andar ou te levar na escola, mas quero que saiba que você foi feito com muito amor. E sua mamãe é a mulher mais incrível do mundo. Ela vai cuidar de você melhor do que eu jamais conseguiria. Ana Carolina soluçou, vendo Gabriel conversar com seu filho ainda por nascer. Era um momento de uma beleza tão pura e ao mesmo tempo tão dolorosa que parecia irreal. Gabriel, ela disse quando ele levantou os olhos para ela, promete uma coisa para mim? Qualquer coisa. Promete que vai lutar. Promete que vai tentar ficar o máximo de tempo possível com a gente. Nosso bebê merece conhecer o pai, mesmo que seja por pouco tempo. Gabriel assentiu, uma determinação nova nascendo em seu peito. Prometo, vou lutar por cada dia, por cada momento com vocês. Eles passaram o resto da noite conversando sobre o bebê, escolhendo nomes, imaginando como seria, fazendo planos impossíveis, mas necessários. Gabriel insistiu em providenciar tudo para que Ana Carolina e a criança estivessem sempre bem cuidadas financeiramente. Ana Carolina protestou, mas ele foi inflexível. É a única coisa que posso fazer por vocês agora, ele disse. Deixar vocês seguras, protegidas, é minha responsabilidade como pai e como homem que ama vocês. Quando o sol nasceu, Gabriel se sentiu diferente. Ainda estava morrendo, ainda tinha poucos dias pela frente, mas agora tinha um propósito que ia além de sua própria existência. Tinha um filho a caminho, uma mulher a proteger, um legado a deixar. Foi nessa manhã de domingo que o telefone tocou. Gabriel estava na cozinha, tentando ajudar Ana Carolina a preparar o café da manhã, uma atividade que havia se tornado preciosa para ele, quando o som estridente do telefone cortou a atmosfera doméstica e feliz que haviam criado. Deixa tocar, Ana Carolina disse, vendo Gabriel se dirigir ao aparelho. Hoje é nosso dia. Mas algo no tom insistente da chamada fez Gabriel atender. Gabriel Santos. Senhor Santos, aqui é Dr. Ricardo Campos. Preciso urgentemente falar com o senhor. Poderia vir ao hospital hoje mesmo? Gabriel sentiu o estômago se contrair. Doutor, aconteceu alguma coisa? Minha condição piorou? Senhor Santos, prefiro conversar pessoalmente, mas posso adiantar que, bem, houve alguns desenvolvimentos nos seus exames que precisamos discutir urgentemente. Que tipo de desenvolvimentos? Gabriel insistiu, Ana Carolina se aproximando com preocupação evidente no rosto. Dr. Campos hesitou. Senhor Santos, creio que cometemos um erro grave. O mundo parou novamente para Gabriel, mas desta vez por um motivo completamente diferente. 2 horas depois, Gabriel e Ana Carolina estavam no consultório de Dr. Ricardo Campos, rodeados por uma equipe médica que Gabriel nunca havia visto antes. O cardiologista parecia visivelmente perturbado, segurando uma pasta de exames com mãos que tremiam ligeiramente. Senhor Santos, senhora Ana Carolina, doutor. Campos começou. O que tenho para contar talvez seja difícil de acreditar, mas preciso ser completamente honesto com vocês.
Gabriel segurou a mão de Ana Carolina com força, preparando-se para o pior. Recebemos na sexta-feira os resultados de exames mais detalhados que solicitamos como segunda opinião e descobrimos que... Dr. Campos fez uma pausa, como se ainda não acreditasse no que estava prestes a dizer. Houve uma troca de exames. Os resultados que indicavam cardiomiopatia terminal eram de outro paciente. O silêncio no consultório foi absoluto por vários segundos. Como assim? Ana Carolina foi a primeira a falar, sua voz mal passando de um sussurro. Os exames do Sr. Gabriel mostram sim uma condição cardíaca, mas não terminal. É uma cardiomiopatia leve, tratável com medicamentos e mudanças no estilo de vida. Com o tratamento adequado, ele pode viver uma vida normal e longa. Gabriel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Doutor, o senhor está me dizendo que eu não estou morrendo? Exatamente. Senhor Santos, lamento profundamente o erro. Foi uma falha grave do laboratório e nossa no processo de análise. Já tomamos todas as medidas cabíveis para que isso nunca mais aconteça. Ana Carolina começou a chorar, mas desta vez eram lágrimas de pura alegria e alívio. Gabriel a puxou para seus braços, ele mesmo lutando contra a emoção avassaladora que tomava conta de seu peito. Então, eu vou... Ele não conseguiu terminar a frase. O senhor vai viver, Sr. Gabriel. Dr. Campos confirmou com um sorriso. Vai viver para ver seu filho nascer, crescer, casar, vai envelhecer ao lado da mulher que ama. Gabriel olhou para Ana Carolina, que o observava com olhos brilhantes de felicidade. Você ouviu isso? Ele perguntou, como se ainda não conseguisse acreditar. Ouvimos, ela respondeu rindo através das lágrimas. Vamos ter nossa vida juntos, vamos ter nossa família. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da vida de Gabriel. Primeiro, ele pediu Ana Carolina em casamento, não em um restaurante caro ou em uma viagem exótica, mas no jardim da mansão, no meio das flores que ela havia plantado com tanto carinho. Ana Carolina disse sim antes mesmo dele terminar a pergunta, e eles se casaram 2 meses depois, em uma cerimônia simples, mas emocionante no mesmo jardim. Gabriel transformou completamente sua forma de trabalhar. Delegou mais responsabilidades, reduziu sua carga horária e passou a priorizar o tempo em família acima de tudo. Aprendi que a vida pode mudar em 1 segundo, ele dizia para Ana Carolina. Não vou desperdiçar nenhum momento. Ana Carolina continuou cuidando da casa, mas agora como esposa, não como empregada. Eles contrataram uma equipe de funcionários para as tarefas mais pesadas, e ela se dedicou ao que mais amava, o jardim, a culinária e preparar tudo para a chegada do bebê. A gravidez de Ana Carolina foi tranquila e cheia de momentos mágicos. Gabriel acompanhou cada consulta médica, sentiu cada movimento do bebê, conversava com a barriga dela todas as noites. Eles descobriram que era uma menina e escolheram o nome Viviane, cheia de vida, como Ana Carolina disse. Viviane nasceu em uma manhã de primavera, depois de 12 horas de trabalho de parto, que Gabriel acompanhou segundo a segundo, segurando a mão de Ana Carolina e sussurrando palavras de encorajamento. Quando a bebê finalmente chegou ao mundo, com os pulmões cheios e o choro forte, Gabriel chorou como nunca havia chorado na vida. Ela é perfeita, ele sussurrou, segurando a filha pela primeira vez. Ela é absolutamente perfeita. Viviane tinha os olhos escuros da mãe e os cabelos escuros do pai, mas principalmente tinha o sorriso radiante que iluminava qualquer ambiente. Uma mistura perfeita dos dois. 2 anos depois, chegou Miguel, um menino esperto e alegre que trouxe ainda mais risadas para a mansão que agora realmente havia se tornado um lar. Gabriel se revelou um pai dedicado e brincalhão, ensinando Viviane a tocar piano e Miguel a cuidar das plantas no jardim.
A mansão se transformou completamente. Os corredores antes silenciosos agora ecoavam com risadas de crianças, músicas, conversas animadas. Ana Carolina havia decorado a casa com um toque mais acolhedor, trazendo cores quentes e móveis confortáveis que contrastavam com a frieza original do projeto. Em uma tarde de domingo, 5 anos após aquela noite terrível em que Gabriel recebera o diagnóstico equivocado, ele se encontrava no jardim, observando Ana Carolina brincar com as crianças. Viviane, agora com 4 anos, ajudava a mãe a plantar novos girassóis, enquanto Miguel, de 2 anos, corria entre as flores, tentando pegar borboletas. "Papai, vem plantar com a gente!" Viviane gritou, suas mãozinhas sujas de terra e o rosto radiante de alegria. Gabriel se levantou da cadeira onde estava lendo e caminhou até sua família. Ana Carolina o recebeu com um beijo, como fazia sempre que ele se aproximava. "Em que você estava pensando?" ela perguntou, notando a expressão contemplativa no rosto do marido. "Em como a vida é engraçada", Gabriel respondeu, se ajoelhando ao lado de Viviane para ajudá-la com as sementes. "Em como às vezes o que parece ser o fim é apenas o começo de algo muito melhor." Ana Carolina sorriu, colocando a mão sobre a barriga que começava a mostrar sinais de uma terceira gravidez, uma surpresa que haviam descoberto na semana anterior. "Sabe o que acho?" ela disse, observando Gabriel ensinar pacientemente Viviane a fazer buracos na terra na profundidade certa. "O quê?" "Acho que aquele erro médico foi a melhor coisa que aconteceu conosco." Gabriel a olhou com surpresa. "Como assim? Porque se não fosse por ele, talvez nunca tivéssemos tido coragem de nos declarar. Talvez você continuasse sendo apenas meu patrão e eu apenas sua empregada. Talvez continuássemos vivendo vidas separadas, sem nunca descobrir o amor que existia entre nós." Gabriel considerou as palavras da esposa e percebeu que ela tinha razão. A proximidade da morte havia quebrado todas as barreiras entre eles. Havia forçado ambos a serem honestos sobre seus sentimentos. Havia mostrado a Gabriel o que realmente importava na vida. "Você tem razão", ele disse, envolvendo Ana Carolina em seus braços, enquanto as crianças continuavam brincando aos seus pés. "Aquele erro nos deu a vida que sempre merecemos ter. E agora temos para sempre." Ana Carolina sussurrou contra seus lábios antes de beijá-lo. "Para sempre", Gabriel concordou, olhando ao redor para o jardim florescente, para as crianças rindo, para a mulher em seus braços que havia transformado sua existência fria e solitária em uma vida cheia de amor e significado. Naquela tarde ensolarada, rodeado pela família que havia construído com Ana Carolina, Gabriel finalmente entendeu completamente o que significava ser verdadeiramente rico. Não tinha nada a ver com dinheiro, mansões ou carros importados. A verdadeira riqueza estava ali, naquele momento, naquelas risadas, naquele amor incondicional que crescia mais forte a cada dia. A felicidade, Gabriel percebeu, sempre estivera ao alcance de suas mãos. Bastava ter tido a coragem de estendê-las para pegá-la. E agora que tinha feito isso, nunca mais a deixaria escapar. E assim termina nossa história de amor verdadeiro, lembrando-nos de que às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas dos maiores medos. Se esta narrativa tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e contar nos comentários qual foi o momento que mais te emocionou. Até a próxima história. E lembrem-se, o amor sempre encontra um caminho.